Existe um segredo japonês que transforma pessoas comuns em aprendizes perpétuos. Eis a ironia. Quanto mais você acha que sabe, menos aprende de fato, até descobrir essa única coisa. Já reparou como uma criança de 3 anos aprende mais em 1 ano do que a maioria dos adultos em uma década? A criança não tem motivação, disciplina ou um plano de estudos elaborado, mas absorve tudo como uma esponja. Por quê? A resposta está em algo que os mestres em japoneses descobriram há 800 anos, algo que os neurocientistas estão finalmente comprovando hoje. Existe uma mentalidade específica que transforma seu cérebro em uma máquina de aprendizado infinito. Os japoneses chamam isso de Shin, a mente de principiante. Quando você combina Shōzin com outros 2 conceitos, Shuhari e Du, você desbloqueia algo poderoso, a capacidade de aprender qualquer coisa, em qualquer idade. Sen ninka stagne, mas a maioria das pessoas perde essa capacidade por volta dos 25 anos. Você começa a dizer coisas como: não sou bom nisso, estou velho demais, não consigo aprender coisas novas. E acredita nessas mentiras até descobrir a verdade. Antes de contar a história de como uma mulher descobriu esse segredo e transformou completamente sua vida. Inscreva-se no canal, curta e comente. Que habilidade você sempre quis aprender, mas acha que é tarde demais? Agora, voltando à história. Capítulo 1. O problema. Helena tinha 38 anos. Ela lecionava matemática no ensino médio há 15 anos. Era dedicada, ficava até tarde ajudando os alunos, preparava as aulas com cuidado. Ela se importava de verdade. Mas Helena carregava um peso dentro de si, uma frustração silenciosa que a consumia todos os dias. Ela observava outros professores progredindo, chefes de departamento auto-publicados, palestrantes do TED, e pensava: como eles chegaram lá? Será que são mais inteligentes do que eu? Helena tinha sonhos. Queria criar materiais didáticos inovadores. Queria lançar um curso online. Queria aprender design gráfico, produção de vídeo e oratória. Queria ganhar o suficiente para parar de se preocupar com dinheiro. Mas toda vez que pensava em começar, uma voz gritava dentro da sua cabeça: você tem 38 anos. É tarde demais. As pessoas que tiveram sucesso começaram jovens. Você não tem talento natural. Você não é criativa. Você é apenas mediana. E ela acreditava nisso porque a sociedade martelava essa ideia em sua mente há anos. Existe uma janela de oportunidade para o aprendizado. Você aprende quando é jovem. Depois dos 30, seu cérebro já está formado. Acabou. Então Helena vivia no piloto automático. Casa, escola, escola, casa. Fins de semana se recuperando da exaustão. Contas pagas, sem sobrar nada. Nenhum crescimento, nenhuma perspectiva, apenas sobrevivência, até o dia em que tudo mudou. Era uma tarde de quinta-feira, dia de reuniões, de pais e professores. Helena tinha 12 reuniões agendadas em sequência. A 8ª reunião era com a senhora Harrison, uma mãe conhecida por ser exigente, crítica e impossível de satisfazer. Seu filho, Jake, estava reprovando em matemática, não porque não conseguia entender, mas porque se recusava a tentar. A senhora Harrison sentou-se à sua frente com aquele olhar, aquela expressão acusatória que dizia: o fracasso do meu filho é culpa sua. Senhorita Helena, começou ela, com a voz carregada de condescendência. Jake me disse que você não consegue explicar as coisas de um jeito que ele entenda, que você está presa a métodos antigos.
Talvez se você fosse mais dinâmica, mais inovadora, ele realmente aprendesse alguma coisa. Helena sentiu algo se quebrar dentro dela. Não raiva. Algo pior. Concordância. A senhora Harrison tinha razão. Helena não era dinâmica. Ela não era. Ela vinha ensinando o mesmo currículo da mesma maneira há 15 anos. Ela havia parado de crescer. Ela havia parado de aprender. Ela havia se tornado exatamente o que mais temia. Estagnada. A reunião terminou. A senhora Harrison saiu, ameaçando levar o caso à diretora. Helena ficou sentada sozinha em sua sala de aula vazia, enquanto o sol se punha, e pela primeira vez em anos, ela chorou. Não pela grosseria, mas pelo que aquilo revelou. Helena havia parado de acreditar que podia melhorar. Ela havia aceitado a mediocridade como seu limite. Ela havia parado de tentar, porque decidiu que não era capaz de mais. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Sentou-se à mesa da cozinha no escuro, tendo a conversa mais sincera de sua vida consigo mesma. Eu me tornei a professora que jurei nunca ser. Parei de crescer. Parei de tentar. Aceitei isso como o melhor que posso alcançar. Mas quando foi que desisti? Quando foi que decidi que não conseguiria aprender coisas novas? A resposta foi devastadora. Ela havia desistido no momento em que começou a acreditar que conhecia seus limites. Capítulo 2. A busca desesperada. Na manhã de sexta-feira, Helena não conseguia se concentrar. Sua mente estava em outro lugar. Ela havia tomado uma decisão. Ela ia mudar. Ela ia aprender. Ela ia crescer. Mas não tinha ideia de por onde começar. Naquela noite, pegou o celular e começou a pesquisar como aprender novas habilidades. Depois dos 30, como se tornar inovador. Como mudar de vida quando você se sente estagnado. Os algoritmos adoraram. Em 2 dias, seu feed explodiu. Gurus da produtividade com rotinas matinais milagrosas. Criadores de cursos prometendo $10.000 dos Estados Unidos por mês. Coaches de inovação com títulos como De Mediano a Extraordinário em 90 dias. Helena devorou tudo. Assistiu a vídeos até às 2 da manhã. Ela comprou cursos, baixou modelos, fez anotações, pagou os cursos em parcelas no cartão de crédito. Matriculou-se em um curso online. O instrutor prometeu que qualquer um conseguiria, bastava seguir o sistema comprovado dele. Helena seguiu cada passo. Graveyard 20 Vídeos. Criou um site Lanquo para sua lista de e-mails com 87 pessoas. 0 vendas. Nenhuma sequer. 10 to at abordagem. Comprou um curso de marca pessoal para educadores. Criou contas no Instagram e no LinkedIn. Postou diariamente por 3 semanas, seguindo a fórmula. Citação inspiradora. História pessoal. Chamada para ação. Engajamento total. 12 curtidas de amigos e familiares. Crescimento 0. Comprou outro curso. Design gráfico para não designers. Depois, fotografia básica. Depois, sistemas de produtividade. Cada curso prometia ser diferente, ser o que finalmente daria certo. Mas nada funcionou. Nada a transformou. Helena estava ficando cada vez mais frustrada, mais exausta e pior. Gastando dinheiro que não tinha em programas que não traziam resultados. Começou a acreditar nas vozes novamente. Você não é empreendedora. Você não é criativa. Você é apenas uma professora. É só isso que você sempre será. Outras pessoas podem aprender essas coisas, mas você não. Foi o marido dela, David, quem disse algo que mudou tudo. Uma noite, depois de ver Helena desabar em frustração, ele sentou-se ao lado dela. Helena, você está tentando pular etapas. Você quer resultados imediatos,
mas não está realmente aprendendo. Você está consumindo informações como se elas fossem transformá-la magicamente. Mas a transformação não funciona assim. Helena olhou para ele confusa e derrotada. Então, como funciona? David deu de ombros. Não sei. Mas sei que o jeito que você está fazendo não está certo. Aquela conversa não saía da sua cabeça. E na noite seguinte, enquanto rolava o feed infinito de promessas, apareceu um vídeo completamente diferente. O título era simples. Shozin, por que você parou de aprender? A miniatura não era chamativa. Sem texto gritante, sem promessas exageradas, apenas uma imagem simples de um jardim zen japonês, com a palavra Shozin em caligrafia elegante. Helena quase passou direto, mas algo a fez parar. E nos próximos 15 minutos, tudo em que ela acreditava sobre aprendizado foi destruído. Capítulo 3. Anne descobrindo Shozin. Oh, Romain! No vídeo falava calmamente, sem gritos, sem exageros, sem promessas de riqueza instantânea. Ele começou com uma história. O mestre Zen Shunryu Suzuki disse algo que se tornou lendário. Na mente do iniciante, há muitas possibilidades. Na mente do especialista, há poucas. Helena pausou o vídeo, leu a frase novamente. Algo fez um clique profundo em seu cérebro. A instrutora continuou. O maior problema dos adultos não é a falta de habilidade. É o excesso de certeza. Você acha que sabe como as coisas funcionam. Acha que conhece seus limites. Acha que sabe o que pode e o que não pode aprender. E essas certezas te aprisionam. Helena sentiu como se alguém tivesse acendido uma luz em um quarto completamente escuro. Shozin significa mente de principiante. É a capacidade de abordar qualquer situação, mesmo aquelas que você já conhece, como se fosse a primeira vez, sem preconceitos, sem ego, sem medo de parecer tolo, com pura curiosidade. O conceito central de Shozin é ter uma atitude de abertura, entusiasmo e ausência de preconceitos ao estudar um assunto. Mesmo que você já seja um especialista, a mente de principiante é ideal para aprender, porque o principiante tem menos suposições. Um principiante não tem expectativas. Um especialista geralmente tem um conjunto rígido de maneiras corretas, que o impede de ver novas possibilidades. O vídeo mostrou uma comparação. Adulto médio, entrando em uma aula de espanhol. Já tentei aprender espanhol 3 vezes, e falhei. Não sou bom com idiomas. Isso vai ser um desafio. Perda de tempo. Essa pessoa chega já derrotada. Sua mente está fechada. Cada erro confirma sua crença. Em 3 semanas, ela desiste. Uma criança entra na mesma turma, sem crenças sobre ser boa ou ruim em idiomas. A criança simplesmente experimenta, comete erros sem vergonha, tenta de novo, erra de novo, tenta de novo. Sua mente está completamente aberta. Em 6 meses, a criança estará falando espanhol. A diferença não é capacidade neurológica. É mentalidade. É brilho. Então, o instrutor fez uma pergunta que atingiu Helena como um raio. Quantas coisas você poderia ter aprendido na vida se não tivesse decidido que não era capaz antes mesmo de tentar de verdade? Helena pausou o vídeo novamente. A pergunta queimava em sua mente. Quantas vezes ela havia desistido? Na época, realmente tentou. E falhou, mas porque decidiu de antemão que não tinha talento. Fotografia. Eu não sou artística. Programação. Eu não sou técnica. Oratória. Sou muito tímida. Produção de vídeo. Eu não entendo de tecnologia. E lá, nunca tinha realmente tentado nada disso. Ela tinha assistido a tutoriais. Feito ela fazia alguns exercícios,
mas nunca os abordava com Shōzin, com a mente aberta, curiosa e desprovida de ego de uma verdadeira iniciante. Ela sempre os abordava como Helena, que não era boa nisso. E essa crença se tornou uma profecia autorrealizável. O vídeo continuava. Shōzin é o ponto de partida. Mas como evoluir mantendo essa mente aberta? Os japoneses criaram um conceito chamado Shuhari-shu. Você segue as regras completamente. Você copia o mestre. Você não inventa. Você não modifica. Você absorve a forma pura. Depois de dominar as regras, você começa a quebrá-las. Conscientemente, você adopta, você experimenta, você encontra seu próprio caminho. Você transcende as regras. Você não pensa mais nelas. Você se torna prática. As regras vivem através de você, naturalmente. E tudo isso acontece dentro de um conceito maior, chamado fazer a jornada. Você não está aprendendo para chegar a um destino. Você está na jornada, e a jornada nunca termina. Você está sempre aprendendo. As palavras finais da instrutora impactaram Helena profundamente. A maioria das pessoas fracassa na aprendizagem, não por falta de habilidade, mas por falta de Shōshin. Elas abordam novas habilidades com ego, preconceitos e medo de parecerem incompetentes. E essa mente fechada torna o aprendizado impossível. Mas quando você abraça o Shōshin, quando se torna um verdadeiro iniciante novamente, o aprendizado se torna inevitável. O vídeo terminou com um convite, um programa de mentoria de 12 semanas, aplicando esses conceitos à aquisição de habilidades na vida real. Não era barato, mas também não era absurdamente caro. E pela primeira vez em meses, Helena sentiu algo diferente. Não estava empolgada com resultados rápidos. Não espere uma fórmula mágica. Mas, sim, clareza. Isso fazia sentido. Parecia verdadeiro. Era diferente de tudo o que ela já tinha visto. Ela se inscreveu naquela mesma noite. Capítulo 4. A mentoria. A primeira sessão de mentoria chocou Helena. Ela esperava estratégias, táticas, um sistema passo A, passo U que ela recebeu foi completamente diferente. O mentor, cujo nome era Ken, começou com uma pergunta. Por que você quer mudar sua vida? Helena respondeu rapidamente. Quero aprender novas habilidades. Quero inovar. Quero me sentir valiosa novamente. Ken balançou a cabeça. São objetivos, não razões. Por que você quer essas coisas? Helena permaneceu em silêncio. Nunca lhe havia perguntado isso, pensou ela. Reflete bastante. Porque sinto que desperdicei 15 anos fazendo a mesma coisa. Porque quero provar a mim mesma que ainda não terminei de crescer. Porque me recuso a passar o resto da vida me sentindo estagnada. Agora sim. Isso é uma razão, disse Ken. Esse é o seu cara estranho. Sua razão de ser, explicou ele. Os japoneses acreditam que todos nós temos um cara estranho. É a interseção de 4 coisas: o que você ama, o que você faz bem, o que o mundo precisa e o que pode te pagar. Mas antes de encontrar essa interseção, você precisa responder a uma pergunta fundamental. O que te faria acordar animado para trabalhar, mesmo que não houvesse recompensa imediata? Para Helena, a resposta se cristalizou. Ela não queria ser a professora que parou de crescer. Ela queria provar, principalmente para si mesma, que a transformação era possível em qualquer idade, que o aprendizado nunca termina. Esse era o Su, cara estranho. E, uma vez identificada, tudo mudou. Porque agora, ela tinha uma estrela guia. Ken, então apresentou o segundo conceito, Kaizen.
Kaizen significa melhoria contínua, mas não se trata de grandes saltos. Trata-se de ser 1% melhor a cada dia, escreveu ele no quadro. 1,01 elevado a 365 é igual a 37,78. Se você melhorar apenas 1% por dia, em um ano, você não estará 365% melhor. Você estará 37 vezes melhor. Porque o crescimento é exponencial, não linear. Mas aqui está o problema. 1% é invisível. No sente. Você não vê. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas desiste. Elas esperam sentir progresso todos os dias. Quando não sentem, pensam que não está funcionando, então desistem. O segredo do Kaizen é aceitar o processo sem precisar de validação imediata. Você confia no sistema, você faz o trabalho e um dia olha para trás e percebe que se tornou irreconhecível. Helena entendeu. Ela havia passado meses procurando o atalho, mas não havia atalho. Só havia o caminho, a massa. E nesse caminho, você melhora 1% por dia através do Kaizen, sempre mantendo o Shōzin. A questão agora era por onde começar. Ken lhe deu uma tarefa. Escolha 3 habilidades que você queira desenvolver. Aplique o Shu-Hari a cada uma delas. Comece com o Shu. Siga as regras de alguém que já as dominou. Não inventa. Calpe exatamente. Helena escolheu 3 áreas. Criação de conteúdo digital para alcançar alunos, além da sua sala de aula. Design gráfico, para criar materiais visualmente atraentes. Oratória para apresentar em conferências e construir. Para cada habilidade, ela se comprometeu com a abordagem pura do Shōzin, como uma iniciante absoluta, sem ego, sem suposições, apenas com pura curiosidade e a disposição de parecer tola enquanto aprende. Capítulo 5. A fase de transformação da criação de conteúdo digital. Helena não sabia nada sobre criação de vídeos. Então, ela encontrou o professor de matemática de maior sucesso no YouTube, com mais de 1 milhão de inscritos. Ela estudou o trabalho dele como uma cientista. Ela analisou exatamente como ele estruturava os vídeos. Gancho nos primeiros 10 segundos. Promessa do que os espectadores aprenderão. Exemplos visuais a cada 30 segundos. Resumo no final. Chamada para ação. Então ela copiou. Exatamente. Não foi plágio. Ela usou seu próprio conteúdo, mas a estrutura foi pura imitação. Isso foi o primeiro passo. Seguir o mestre, design gráfico. Fase do primeiro passo. Ela se matriculou em um curso do Canva. Seguiu todas as lições em ordem. Não pulou nenhuma. Não modificou nada. Não pensou, vou fazer do meu jeito. Pura técnica. Não sei nada. Sou iniciante. Me ensinem. Ela recriou cada exemplo de design, exatamente como mostrado. Em seguida, criou o seu próprio, usando os mesmos princípios. Fase do primeiro passo para falar em público. Ela entrou para o Toastmasters, um clube de oratória com um sistema comprovado. Seguiu o programa à risca, fez todos os discursos exigidos e levou todas as avaliações. A sério, sem ego, sem não preciso disso, apenas pura absorção. Primeiros 30 dias foram os mais frustrantes da vida dela. Nara murdered. Seus vídeos tiveram 9 visualizações, 7 de familiares. Seus designs pareciam bons, não ótimos, apenas bons. Seus discursos eram desajeitados, nervosos, mas Ken a havia preparado para isso. Kaizen não é algo que se sente, já está feita. Você não sentirá o progresso, mas o efeito cumulativo está acontecendo. Confie no processo. 1% por dia.
mas constante. Então Helena continuou. Vídeo tem ainda com pouquíssimas visualizações, mas sua presença diante da câmera estava um pouco mais natural. Design 25 ainda não era incrível, mas seu olhar para a composição estava se aguçando. O discurso 5, ainda nervosa, mas o tremor havia diminuído. O progresso era tão gradual, ela não conseguia senti-lo no dia. Mas, olhando para trás, ao longo das semanas, era inegável. Semana 8, a primeira grande conquista. Helena postou um vídeo explicando um conceito difícil de cálculo, usando uma metáfora. O vídeo teve 312 visualizações, 18 comentários e 7 compartilhamentos. Não viralizou, mas houve engajamento real. Sementes germinando. Ela criou um infográfico, explicando o Teorema de Pitágoras, visualmente, e o publicou nas redes sociais. Foi compartilhado por uma conta educacional com 65 mil seguidores. De repente, 3.200 pessoas viram seu trabalho. Ela fez um discurso no Toastmasters sobre o ensino de filosofia. Pela primeira vez, ela não estava lendo anotações. Ela estava falando com o coração. A plateia aplaudiu de pé. O progresso não tinha acontecido de repente. Ele havia se acumulado silenciosamente. De 1% diário, invisível, tornando-se inegável. E foi então que Helena entendeu a verdade de Shuhari. Você começa em Shu, seguindo regras que não entende. É frustrante, mas à medida que pratica, começa a sentir por que as regras existem. Você compreende os princípios. AQO. Surge. Você se adapta, experimenta, descobre o que funciona para você. Helena começou a modificar as estruturas dos vídeos, com base em seu estilo. Ela desenvolveu sua própria estética de design. Ela criou discursos autênticos à sua voz. Ela não estava mais copiando cegamente. Ela estava aplicando princípios com compreensão. Ela estava progredindo na prática. 6 meses após sua transformação, Helena estava ensinando sistemas de equações. Mas algo estava diferente. Ela estava ensinando com total domínio, abordando até mesmo conteúdos familiares, como se os estivesse vendo pela primeira vez. Um aluno perguntou: por que a escola torna a matemática tão chata? Por que o aprendizado não pode ser interessante? Antes, Helena teria defendido o currículo. Agora, com Shozin, ela perguntou: mostre-me o que os confunde. Ajude-me a entender. Os alunos se abriram. A matemática parecia desconectada da vida real. Explicações visuais funcionavam melhor. O aprendizado interativo superava as aulas expositivas passivas. Exemplos baseados em histórias ajudavam a fixar os conceitos. Helena percebeu que estava ensinando da mesma forma que fora ensinada. Um método voltado para uma geração diferente. Naquela noite, uma ideia se cristalizou: criar um currículo revolucionário de matemática online, visual, interativo e baseado em histórias, que professores do mundo todo pudessem usar. Ela encarou esse projeto gigantesco com pura determinação. Não sei nada sobre design curricular em larga escala. Quem pode me ensinar? Ela encontrou comunidades online, fez centenas de perguntas, não deixou o ego de lado, e as pessoas a ajudaram. Enquanto isso, ela continuou sua prática diária. 30 minutos para criar conteúdo, 20 minutos para o design e 15 minutos para a comunicação. Melhoria contínua de 1% ao dia, invisível no dia a dia, mas transformadora ao longo de meses. Ela começou pequeno, criou uma unidade sobre equações lineares, ofereceu-a gratuitamente a 10 professores e pediu feedback honesto. 9 em cada. 10 disseram que era o melhor currículo que já tinham usado. Helena o aprimorou, criou mais 3 unidades,
e lançou um projeto piloto pago. 20 professores o compraram. Depois 50, depois 100. Um ano após a crítica da Sra. Harasontela, abalado, Helena tomou a maior decisão. Ela se demitiu do magistério para se dedicar integralmente à sua empresa de currículos. Seus colegas acharam que ela tinha enlouquecido. Você está jogando fora sua estabilidade, sua segurança? Mas Helena tinha algo que eles não tinham. Um cara esquisito. Clarissa de propósito. E quando se tem um cara esquisito, as decisões difíceis se tornam óbvias. Capítulo 6. Transcendência e ciência. 2 anos após aquela reunião de pais e professores, tudo havia se transformado. A empresa de currículos de Helena atendia mais de 3.500 professores, em 24 países. O faturamento ultrapassava 15 anos de salário de professora. Ela havia contratado uma equipe, construído sistemas, gerado impacto em grande escala. Ela havia dominado a produção de vídeo, o design e a oratória. Ela havia sido convidada a palestrar em 7 conferências. Mas a transformação mais profunda foi interna. Helena havia entrado em um estado de retranscendência. Ela não pensava mais em disciplina. Ela era disciplinada. Não se esforçava mais para aprender. Aprender era seu estado natural. Ela forçava mais o Shaoxing. Ele havia se tornado parte de quem ela era. As práticas que antes exigiam força de vontade agora eram simplesmente sua natureza. É quando você transcende as regras, porque elas se tornam você. Um dia, uma jovem professora chamada Maria perguntou: "Como você consegue fazer tudo isso? Você não se sente sobrecarregada?" Helena, há 2 anos, eu pensava exatamente o que você está pensando, que eu tinha perdido minha oportunidade, que eu era velha demais, presa demais, comum demais. Sabe o que eu descobri? Estava tudo na minha cabeça. O problema não era a minha idade ou minhas circunstâncias. Era minha mentalidade. E eu achava que conhecia meus limites. Mas eu não sabia nada. Eu só tinha crenças que me aprisionavam. Helena compartilhou os conceitos que reconstruíram sua vida. Shozen, Shuhari, Toisen, Aiki. Maria ouviu, em silêncio. Finalmente, perguntou: "Então, qualquer pessoa pode fazer isso?" Helena olhou para ela com convicção. Qualquer pessoa disposta a se tornar uma iniciante novamente. Qualquer pessoa disposta a esvaziar a mente e preenchê-la com curiosidade. A ciência, o que eu ensino, não é apenas filosofia. A neurociência moderna comprova esses conceitos. A doutora Carol Dweck, de Stanford, descobriu algo revolucionário. Pessoas com uma mentalidade de crescimento, que acreditam que as habilidades podem ser desenvolvidas, aprendem significativamente mais rápido do que pessoas com uma mentalidade fixa. Acreditam que as habilidades são inatas. Qual é a diferença? Shaoxing versus uma mente fechada. Outro estudo acompanhou adultos de 25 anos até 70, aprendendo novas habilidades. Conclusão: a idade não teve nenhuma correlação com a velocidade de aprendizado. Sabe o que teve correlação? A crença na própria capacidade de aprender. Pessoas de 70 anos que acreditavam em sua capacidade de aprenderam mais rápido do que pessoas de 25 anos que duvidavam de si mesmas. O Dr. Andrew Huberman, neurocientista de Stanford, explica: seu cérebro mantém a neuroplasticidade ao longo da vida, mas ela só se ativa quando você entra em um processo ativo de aprendizado com atenção focada e disposição para cometer. Eros. Em outras palavras, seu cérebro pode aprender qualquer coisa em qualquer idade, mas apenas com coragem, humildade, curiosidade, a aceitação do erro
não com ego e medo. O estudo de Harvard descobriu que os participantes que adotaram uma mentalidade de iniciante apresentaram uma aquisição de habilidades 47% mais rápida, retenção 71% maior e estresse significativamente menor. Isso não é misticismo, é neurologia. Quando você elimina preconceitos e ego, os sistemas de aprendizado do seu cérebro são maximizados. Capítulo 7. Sua escolha. Então, onde você está agora? Você é a Helena de 2 anos atrás, pensando que perdeu sua chance e que lhe falta talento, que os outros conseguem, mas você não? Ou está disposta a admitir a verdade? Você não conhece seus limites. Nunca os testou de verdade, com Shozin. Nunca se permitiu ser uma iniciante completa, sem ego. A transformação de Helena não aconteceu, porque ela encontrou um atalho. Porque ela destruiu as falsas certezas que a aprisionavam, e renasceu, como uma eterna aprendiz. Vamos resumir. Shozin. Mente de iniciante aberta. Curiosa, sem medo de errar. Na mente de um iniciante, há muitas possibilidades. Na mente de um especialista, poucas. Shu Haryu, processo natural da evolução. Shu. Siga as regras à risca. Adapte-se e experimente. Retranscenda. Os princípios se tornam sua natureza. Trilhe o caminho infinito. Você nunca chega ao fim. Você está sempre crescendo. A jornada em si é o que importa. Kaizen, 1% melhor a cada dia. O invisível se tornando inegável. 1,01 elevado a 365 é igual a 37 vezes melhor. Cara, qual é o seu propósito mais profundo? O que faz o ato de acordar valer a pena? Este é o segredo japonês para o aprendizado infinito. Não é um truque. Não é um atalho. É um estilo de vida. E quando você abraça isso, você não muda apenas o que sabe. Você muda quem você é. O desafio de 90 dias. Se este vídeo transformou sua perspectiva, convido você a se inscrever e ativar as notificações. Mas, mais importante, eu te desafio. Escolha uma habilidade que você sempre quis desenvolver. Aplique estes princípios por 90 dias. Semanas 1 a 4. Shozin mais sapato. Aborde como um completo iniciante, sem nenhum ego. Encontre um mestre ou sistema comprovado. Siga-o exatamente. Não modifique. Pratique diariamente, mesmo que seja apenas por 15 minutos. Semana 5 a 8 Ankazan. Comprometa-se com uma melhoria de 1% diariamente. Acompanhe seu progresso semanalmente. Não espere avanços dramáticos. Confie no efeito cumulativo. Consistência em vez de intensidade. Semanas 9 a 12. Hmeisai. Comece a adaptar o que aprendeu. Experimente com sua expressão. Por que essa habilidade é tão importante para você? Deixe que esse propósito o sustente. Volte aqui em 90 dias e compartilhe seus resultados nos comentários. Conte-nos qual habilidade você escolheu, o que aprendeu sobre si mesmo, como o iOS mudou sua experiência. Vamos provar juntos que nunca é tarde demais, que a idade não é uma limitação, que a mentalidade é tudo. Conte-me agora mesmo nos comentários. A qual habilidade você se dedicará nos próximos 90 dias? Convido você também a assistir ao vídeo que aparecerá na sua tela. Ele contém insights que podem acelerar sua transformação. Lembre-se das palavras do mestre Zen-Shun Ryu Suzuki. Na mente do iniciante, há muitas possibilidades. Na mente do especialista, há poucas. Seja o iniciante. Sempre, para sempre. Se você assistiu até aqui,
Obrigado pela sua atenção e abertura. Até o próximo vídeo. Caminhe na massa. A Bryce, o Xosim. Torne-se ilimitado.